O tema desta noite é Ele está meditando sobre mim. A principal fonte de discernimento religioso é a revelação. A revelação nos dá certeza, sem ela, tudo parece obscuro. Você pode sentar e racionalizar, de agora até o fim dos tempos, sobre este maior de todos os livros, a Bíblia. A menos que ela lhe seja revelada, não vejo como você poderá realmente compreendê-la. É a palavra de Deus, permita-me dizer, é verdadeira, cada palavra dela é verdadeira. Todo o simbolismo é verdadeiro, todas as imagens são verdadeiras, e isso se desdobra gradualmente dentro do indivíduo. Todos a experimentarão. Então, esta noite, neste estranho assunto ele está meditando sobre mim. Bem, quem está meditando? Quando digo eu e meu Pai somos um, sou eu o ser que realmente está meditando, projetando na tela do espaço esta coisa chamada Névio, tendo experiência dentro das limitações destas dimensões? Bem, ouçam as palavras de Pedro. É a primeira epístola de Pedro, o 2º capítulo. Vinde a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas aos olhos de Deus eleita e preciosa. Tornai-vos pedras vivas, edificadas em casa espiritual para que anuncieis a unidade e as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Versículos 4, 5, 9. Leiam no 2º capítulo da primeira epístola de Pedro. Ele nos chama das trevas para a luz. Bem, há muitos anos, em 1934 para ser exato, eu estava sentado em silêncio, sem pensar em nada em particular, simplesmente contemplando essa estrutura interna do cérebro, por assim dizer. Se você virar os olhos, mentalmente, para dentro e simplesmente deixá-los repousar sobre o interior do seu crânio, em pouco tempo todas essas circunvoluções escuras do cérebro se tornarão luminosas e o fascinarão. Tudo se torna líquido, uma luz líquida dourada. Então, enquanto observava essa maravilhosa luz líquida dourada, de repente, do nada, surgiu uma pedra, uma rocha. Não há nada mais estéril, nada mais opaco, nada mais contraído, em termos de imagens, do que uma rocha. Então, ali estava uma rocha, este quartzo. Enquanto eu olhava para ele, simplesmente olhando, sem me perguntar por que estava diante de mim, mas ali estava, diante de mim, e de repente ele se fragmentou, se partiu em inúmeros pedaços. Então, todos esses pequenos pedaços se juntaram, mas não se transformaram novamente na rocha, a forma original, mas em uma forma humana. E aqui ele assume a forma humana. Aqui, vejo um homem sentado na postura de lótus. Fiquei intrigado. Ao olhar mais de perto, olho para mim mesmo. Sou o ser que estou contemplando. Aqui ele está sentado na postura de lótus, a própria imagem do ser que eu sabia que era. Ao olhar para ele, ele começou a brilhar e sua luminosidade aumentou até atingir o limite de intensidade, e então explodiu. Então, voltei a esse nível apenas com a lembrança do que havia vivenciado. Diz-nos a rocha, a sua obra é perfeita, o 32º capítulo de Deuteronômio. A rocha, que agora é inanimada, sua obra, torna-se pessoal agora. O que era uma rocha assume a forma de uma pessoa. Sua obra é perfeita. E da rocha que te gerou, te esqueceste do Deus que te formou. Versículo 18. Aqui, uma rocha me gerou e Deus me deu a luz, então Deus é a rocha. Isso é Deuteronômio 32. Aqui está uma rocha, ela me gerou, e eu me esqueci do Deus que me deu a luz. Se fui gerado por uma rocha e nascido de Deus, então Deus e a rocha são um. Então, aqui está o convite. Oh, venham a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas aos olhos de Deus escolhida e preciosa. Ele diz a vocês: vocês se tornarão pedras vivas e serão edificados nesta estrutura espiritual. Então lhe é dito que você pode declarar os feitos maravilhosos daquele que realmente o gerou, esses feitos maravilhosos daquele que o trouxe e o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, das trevas para a luz. Quando tive a experiência, eu não a entendi. Eu simplesmente a registrei. A compreensão vem com o passar dos anos. Você registra a experiência. Você não pode negá-la, você a teve. Não é teoria,
você não a buscou, simplesmente aconteceu. E então, de repente, com o passar dos anos, o despertar chega e você começa a entender o que lhe aconteceu. Ano passado, me deram um livro. Li a resenha e minha filha e minha esposa perguntaram: o que você quer de Dia dos Pais? Bem, não compartilhamos presentes de Dia dos Pais, Dia das Mães e coisas do tipo. Mas me disseram isso de brincadeira e eu respondi da mesma forma. Acabei de ler a resenha de um livro. É a obra mais recente de Carl Jung e, portanto, gostaria de tê-la. Então, dei a eles o título Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele morreu em 1961 e o livro foi lançado em 1961. Portanto, não é apenas sua obra mais recente, é sua última obra. É realmente uma autobiografia, embora não se diga que seja uma, é escrita na primeira pessoa. Bem, nisso, Jung fez esta observação. A minha aconteceu em 1934, o que acabei de contar. A dele aconteceu em 1944, não a visão completa, apenas a parte central da visão. Ele se viu em 1944 em um sonho, mas em um sonho acordado. E a verdadeira visão é quando você está em um sonho acordado. Isso, você pode não saber, é uma visão. Mas porque você está completamente desperto, você não chama isso de sonho porque você está nele e está acordado. Pois quando você está realmente em um sonho e acorda nele, é exatamente assim. Então, uma visão é em um sonho acordado, o que Blake chamou de visão quádrupla. Então esta é a visão quádrupla de Blake. Mas agora estamos completamente despertos nela e ela tem continuidade, então nem percebemos que ainda é um sonho. Mas esta é a visão da qual falo. Então, ele se viu em um sonho, caminhando por uma pequena estrada rural, e chegou a esta capela à beira da estrada. A porta estava entreaberta, então ele entrou. Ao entrar nesta pequena capela, ele caminhou em direção ao altar. E para seu espanto, não havia imagem da Virgem e não havia nada que o lembrasse de uma capela cristã, mas era. Não havia crucifixo nem imagem da Virgem, mas no lugar dessas duas imagens, esta maravilhosa exibição de flores. E então, olhando para baixo, abaixo do altar, ele notou um yogi sentado na postura de lótus e olhando mais de perto, esta figura tinha seu rosto. Isso o assustou, e ele acordou assustado, e disse a si mesmo: então é ele quem está meditando sobre mim. Ele tem um sonho e eu sou ele. Então ele disse a si mesmo: e eu sabia que quando ele despertasse eu não existiria mais. Então ele disse, sendo o grande analista que era: isto é uma parábola e qual é a sua mensagem para mim? Pois aqui estou eu sendo confrontado com algo das profundezas da minha alma. O que isto está tentando me dizer? E disse para si mesmo: o jato central da verdade que esta coisa está tentando me transmitir é isto. Neste nível do meu ser, eu penso que isto é causação e aquilo é efeito, e aqui agora me é revelado, isto é causação e isto é efeito. Que eu mesmo me retirei para a meditação e meditei nesta forma humana para ter a experiência em 3 dimensões de espaço e tempo, e então, por esta experiência, eu aumentaria a minha consciência, e esta consciência aumentada promoveria a minha realização. Então, toda a história é para reverter em mim meu pensamento sobre causação, e a causação não está aqui, ela está lá. E eu vi o ser que está me meditando. Ele não viu a rocha e não viu a luz. O limite da contração é a rocha, a mais estéril, a mais opaca que você poderia imaginar neste mundo. Se você pensou em uma imagem para transmitir essas qualidades, pense em uma rocha, um quartzo. E então ela se fragmenta. E então, quando reunida, não assume a forma original, assume a forma do homem. Então o homem brilha, torna-se um ser vivo e respirante, e então brilha, brilha e brilha, e atingindo o limite do brilho, desaparece. A obra está completa e ele desaparece. E nos é dito: eu os tirei das trevas para a luz. Pois Deus é luz. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12. E, no entanto, não perco minha identidade, não perco o ser que sou, apenas herdo ser maior, a luz do mundo. Então,
aqui, nesta visão que me foi revelada, agora compartilharei com vocês. Qual é então a pedra que os homens rejeitarão? Vinde a ele, a pedra viva que os homens rejeitaram. Qual é a pedra? Pois a pedra que vi era apenas um símbolo. Eu certamente não era a pedra. O que é a pedra? Esse estado opaco e contraído que os homens rejeitaram como causa. A sua própria e maravilhosa imaginação humana. A Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonho, apenas uma. Todos os sonhos e visões procedem de Deus. Bem, não preciso ser um gigante em mente para descobrir quem ele é. Estou aqui e penso na minha casa que deixei há 1 hora. Bem, isso é um sonho, um devaneio, mas um sonho. Não difere do sonho da noite, exceto em um aspecto. Quando adormeço esta noite e tenho um sonho, nesse sonho sou vítima da minha atenção, não o mestre da minha atenção. Aqui, num devaneio, estou no controle da direção da minha atenção. Então, posso simplesmente direcioná-la e, se não me agradar, posso mudá-la. Mas, durante o sono esta noite, se eu sonhar, posso não estar acordado como estou agora e me tornar vítima da direção da minha atenção, em vez de seu mestre. Então, se todos os sonhos procedem de Deus, mas todos os sonhos, não preciso ir muito longe para descobrir quem é Deus. Pois aqui, neste momento, eu estava sentado em silêncio e, de repente, diante de mim, surge uma rocha. Apenas um símbolo do que foi registrado nas Escrituras em Deuteronômio 32 e em todas as Escrituras, na verdade, Isaías 28. Estou colocando uma pedra em Sião. Sião é chamada de lar eterno de Deus. Estou colocando uma pedra em Sião. E aqui, neste livro de Pedro. E Pedro, a palavra Pedro significa rocha. A própria palavra Pedro é uma rocha, é uma pedra. Então, o que esta pedra simboliza no meu mundo? Ela simboliza a minha própria e maravilhosa imaginação humana que eu, ao longo dos anos, rejeitei. Na minha busca por Deus, pensei que ele fosse outro e o encontrei porque outros pensavam que ele estava lá fora. Eles me mostraram imagens dele e me mostraram todos os tipos de coisas de um Deus, e na minha inocência eu acreditei neles. E assim, continuei rejeitando a pedra viva. Eu não a havia tocado. E um dia, toquei-a e então me tornei uma pedra viva. A pedra tornou-se viva. Leia com atenção, começa no 4º versículo, como, ao encontrá-la, você que a rejeitou, aceitando-a, você é aceito. Por associação, você a toca, e você que a rejeitou se torna uma pedra viva. E então você pode declarar todas essas maravilhas daquele que o chamou das trevas para a luz. Então, aqui, chamamos isso de projeção na tela do espaço das coisas que eu abordaria. E então eu soube, no fundo da minha alma, que um dia aceitaria aquele que eu havia rejeitado. Pois eu não conseguia acreditar, treinado como fui treinado, que eu mesmo, era a causa dos fenômenos da minha vida. Eu não acreditava que eu era a causa de todas as coisas estranhas que me aconteciam, todos os infortúnios, todas as coisas estranhas do mundo. Eu não conseguia acreditar, então rejeitei aquilo. Rejeitei a pedra que me gerou e o Deus que me deu a luz. Um dia eu o encontrei, eu o aceitei, e então veio o desdobramento de todo esse simbolismo maravilhoso registrado nas Escrituras, todas as imagens, e tudo é imagem. Quem teria pensado, ao ler isso, que você estaria em conflito nas profundezas da sua própria alma e realmente encontraria o símbolo da pedra? Mas quem viu? Eu o vi. Bem, de onde veio? Veio da minha imaginação. Pois se todos os sonhos procedem de Deus, e eu sei exatamente o que aconteceu comigo. Sentei-me no silêncio, sem pensar em nada em particular, voltando minha atenção para dentro do meu cérebro e contemplando essas convoluções escuras do cérebro, e como sempre acontece, elas se tornaram luminosas. À medida que se tornavam luminosas, eu estava simplesmente olhando para essa nuvem luminosa se formando na minha cabeça e, de repente, do nada, surge este quartzo, esta pedra enorme. Eu não fiz nada, apenas olhei para ela. E ela se fragmentou, a coisa toda se quebrou em pedaços inumeráveis.
Nenhum pedaço foi perdido, mas reunido por alguma mão invisível. Quando foi reunido, não era mais a forma original, agora assume a forma de um homem. Então Jung afirma: eu mesmo me retirei para a meditação e meditei em forma humana. Mas ele não menciona o fato de que seu sonho englobava a pedra e a luz. Que desse estado escuro e opaco surgiu repentinamente a luz, uma luz além do sonho mais louco do homem. Mas eu lhe digo, você meditou e se trouxe diretamente à existência aqui neste mundo, para que possa aumentar sua experiência e, por meio desse aumento de consciência, promover sua maravilhosa autorrealização. E isso é para sempre. Não há limite para a translucidez. Há apenas um limite para a contração, para a opacidade, e a pedra é o símbolo do limite da esterilidade, o limite da opacidade, o limite da contração. Mas não há limite para a expansão do homem, para a translucidez do homem. Então, quando vi essa coisa aparentemente atingindo um limite, ela explodiu, provando-me que jamais poderia haver um limite para a expansão, para a translucidez do meu próprio ser. Assim, todos estão simplesmente a caminho, expandindo-se, depois de verem essa coisa maravilhosa acontecendo dentro de si. Até que você veja, posso lhe dizer, compartilhe comigo o que eu experimentei. Você não precisa esperar para ver para testar neste mundo. Pois se todas as coisas vêm dele e sem ele não há nada feito que tenha sido feito, eu não preciso esperar para provar. Eu só tenho que testar esta noite. E, na verdade, se eu sei que minha própria imaginação é Deus, a rocha que eu rejeitei, o Deus que eu rejeitei. Eu fui em busca de um Deus estranho, algum Deus que realmente não existia, que alguém pintou na parede, ou esculpiu em madeira, e alguma coisa peculiar fora de mim. Mas então, se isso realmente é o que eu rejeitei o tempo todo e agora eu aceito, então vem me testar. Então nos é dito: venham, testem-se e vejam. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês falem em passar no teste. Se você quiser pesquisar, é o capítulo 13 de 2 Coríntios. Venham, examinem-se e vejam. Não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, é claro, vocês sejam reprovados. Versículo 5. Bem, se ele está em mim e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, eu certamente seria capaz de testá-lo. Bem, como ele agiu neste mundo? Leia isto agora. Ele chamou uma coisa que não se vê como se fosse vista, e o invisível se torna visível. Este é o 4º capítulo, o 17º versículo da carta de Paulo aos Romanos. Ele chama uma coisa que não se vê como se fosse vista, e o invisível se torna visível. Acabei de voltar de Nova York e, no mês passado, numa quarta-feira à noite, uma senhora veio de Baltimore. Foi uma viagem bem longa, e ela veio me trazer boas notícias. Ela disse: uma amiga minha, que trabalhava no meu escritório, em julho passado. Agora, outubro do mês passado. Em julho passado, a bolsa dela desapareceu, a carteira dela. Ela relatou isso ao escritório, fizeram uma busca completa e não encontraram nenhum vestígio. Ela disse: tudo o que eu tinha lá dentro, em termos de dinheiro, era $1,35, só dinheiro para o almoço. Mas eu tinha uma pulseira linda que eu valorizava, não só para mim, era de grande valor sentimental, mas também achava que tinha grande valor monetário, então dei o dobro do valor. Mas eu queria a pulseira, não os $1,35 que estavam na minha bolsa de troco. E não aconteceu nada demais para recuperar essa bolsa. Essa senhora que vinha às minhas reuniões contou a ela sobre o meu trabalho e disse o que fazer, e então lhe deu um conjunto completo dos meus livros. E foi isso que a moça fez. Ela imaginou que estava usando a pulseira, foi só isso que ela fez. Ela imaginou que estava usando a pulseira. Se ela usava a pulseira, então ela não estava perdida. E dia após dia ela usava aquela pulseira. Esta senhora que veio de Baltimore na quarta-feira à noite para me contar a história poderia me dizer que no dia anterior, terça-feira de outubro, a bolsa foi encontrada desta maneira estranha.
Os bombeiros foram chamados para dar uma estimativa sobre mudanças estruturais, pois sugeriram certas mudanças para a segurança. E então eles trouxeram os bombeiros para fazer essas supostas sugestões. Um bombeiro simplesmente pegou um certo, deveria sair, e ao fazê-lo, atrás dessa coisa que ele puxou estava a bolsa. A única coisa que faltava era a pequena bolsa de troco de $1,35, e lá estava a pulseira. Se por ele todas as coisas são feitas e sem ele nada do que foi feito se fez, bem, então eu posso testar. Se eu testar e ele se provar em desempenho, eu o encontrei. Mas, se todas as coisas são feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, ela não sabe esta noite quem é Cristo Jesus? Quem é Deus? Ela encontrou aquele que o fez. Mas ela pode, apesar disso, amanhã ainda rejeitá-lo. Assim é a vida. Eu posso encontrá-lo esta noite e então amanhã, pela confusão do mundo, rejeitá-lo como não sendo realmente o Deus que cria tudo no meu mundo. Pelo menos ela provou em um caso, por sua própria satisfação, que encontrou um poder causal dentro dela. Ela pode não querer sentir que é Cristo Jesus, embora as Escrituras digam que é, a Bíblia diga que é, mas as igrejas digam que não é. As igrejas querem nos guiar para fora e apontar para alguém pendurado numa parede ou para algo no tempo e no espaço, 2000 anos depois, e chamar isso de Cristo Jesus. E elas se organizaram em torno de uma certa ideia e enganaram o homem. Não digo que o façam consciente e deliberadamente, elas o fazem inconscientemente. Elas não conhecem Cristo Jesus. Podem se vestir com todas as vestes esvoaçantes do mundo, e isso não significa que tenham experimentado Cristo Jesus. Pois quando o experimentam, então é tão simples, tão fácil, tão maravilhoso. E um dia, você terá todas essas experiências maravilhosas mencionadas nas Escrituras. Não consigo descrever a emoção que o aguarda quando você passar desta era para aquela. Um corpo já preparado para você, não por sua escolha, e certamente você não o conquistou. O corpo preparado, completamente preparado, mas esperando que você o preencha. E você se torna luz derretida. Como luz derretida, você se move para cima e preenche esta vestimenta infinita, uma vestimenta imortal, já preparada para você. E você a preenche em um maravilhoso movimento circular. Este teu templo será atingido como um raio, como te foi dito nas Escrituras. Dize-me, mestre, qual é o sinal da tua vinda? E ele respondeu: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 3, 27. E é exatamente assim. É um raio saindo do teu próprio crânio e te dividindo em dois de cima a baixo, a base sendo a base da tua espinha. É apenas o tronco que está completamente rasgado em dois, e você o vê separado por vários centímetros. E na base do que era a tua espinha há uma luz líquida dourada derretida. Ao olhar para ela, você pode dizer com Blake: eu sei que é o meu eu, ó meu divino Criador e Redentor. Jerusalém, prancha 96. Sou um com a própria coisa que contemplo, e então, como ela, em movimento serpentino ascendente, você entra em Sião. E você enche uma vestimenta preparada para você. Essa vestimenta é invisível aos olhos mortais, porque nenhum olho mortal poderia contemplar a beleza daquela vestimenta. Ela está além do sonho mais ousado de qualquer coisa conhecida pelo homem. Não é o homem como você entende o homem. Sim, um rosto humano, mãos humanas, pés humanos. Mas como você poderia descrever o corpo que é seu agora, quando você se move e toma posse dele? E então você está em Sião. Então eu digo a todos: isso vai acontecer com vocês, com todos os seres neste mundo. Pois vocês não merecem, é um presente, é dado a nós. E ao nos dar o presente de si mesmo, ele nos dá a vestimenta já preparada para nós. Todos a receberão. E não dois. Ele não diz ao outro qual vestimenta está preparando para o outro. Mas todos serão moldados como pedras vivas em seu maravilhoso templo vivo. É algo vivo, não feito de pedras mortas. A pedra foi convertida em algo vivo, e de repente todo o templo se torna vivo,
e você e eu formamos as pedras desse templo. Você não pode descrever a beleza do corpo que se forma. Então, aqui, quem está meditando sobre mim? Eu estou meditando sobre mim mesmo. Deus se tornou eu para que eu me tornasse Deus, e ao se tornar eu, Ele me faz passar por todas essas fornalhas de aflição. No final, então, Ele me atrai, individualmente. Ele não me atrai em pares. Sou o único no templo. Não posso ser substituído no templo. Você não pode ser substituído no templo. Então, Ele nos atrai, como nos diz o livro de Isaías, capítulo 27. Eu os reunirei um a um, ó povo de Israel, versículo 12. Um a um. Eu não trago dois. É único, este templo é único, apenas um pode entrar de cada vez. A porta é estreita e apenas um pode passar. E Deus nos atrai um a um, ó povo de Israel, para este templo que Ele está construindo. É uma estrutura celestial, algo completamente, bem, você não pode descrever. Nada na Terra poderia sequer ser uma sombra disso. É assim que você é única, assim que você é perfeita aos olhos dele. Então, não rejeite esta noite a pedra que o gerou. A pedra que o gerou é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Que é Deus. O homem é todo imaginação e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e que é o próprio Deus. Blake. E se Deus faz todas as coisas, bem, então teste. Esta noite imaginarei que sou o homem que gostaria de ser, e embora a razão negue, meus sentidos neguem, e tudo negue, caminharei nesse estado como se fosse verdade. Como a senhora que usava a pulseira. Ela desapareceu entre julho e outubro. Ela acreditou na amiga que vinha às minhas reuniões, que lhe deu os livros. Ela leu os livros, nunca me conheceu pessoalmente, nunca me viu, apenas pelos livros. E ela começou a fazer disso um jogo e usou sua pulseira dia após dia. E então, aparentemente do nada, deve haver mudanças estruturais no prédio. E os bombeiros entram e dizem o que vão permitir e o que não vão permitir, e isto tem que ir embora. Um bombeiro, por que ele fez isso? Pega uma coisinha, puxa da parede e diz: isto tem que ir embora. Isto é uma armadilha de fogo. Enquanto faz isso, atrás dela está uma carteira, e na carteira a única coisa que ela queria. E a única coisa perdida foi o troco, os $1,35. Mas a pulseira estava lá. Bem, ela não encontrou Deus? Agora, muitos não acreditam que isso seja Deus. Talvez você não consiga sentir que a imaginação possa ser personificada. Posso lhe dizer que eu estava na presença de Deus. Ele é exatamente como descrito no livro de Daniel, exatamente como ele é descrito. E estando na presença do ancião de dias, respondi nas Escrituras, foi tudo o que respondi. Ele me perguntou a coisa mais simples do mundo, que você talvez não soubesse se lhe perguntassem tão repentinamente. Mas você não precisa saber, como lhe foi dito no livro de Lucas. Não se preocupem quando forem levados ao conselho divino, perante os autores, ou melhor, os chefes da sinagoga. Lucas 12 versículo 11, 12. Pois uma sinagoga é simplesmente um local de reunião, é a própria reunião ou aqueles reunidos. Mas eles apenas leem na sinagoga, é tudo o que eles fazem. Eles não fazem sermões, é simplesmente a leitura das Escrituras para que todos possam ouvir, como relatado em Neemias, ouvir com entendimento. Leiam para que entendam quando vocês lerem, o capítulo 8, versículo 8. Leiam para que aqueles que ouvem entendam o que vocês dizem. E então, leiam, isso é tudo o que se lê na sinagoga, é simplesmente a leitura das Escrituras. Então, quando lhe disserem, traga a sinagoga, perante os governantes e autoridades do dia, não fique ansioso como você vai responder. Bem, se eu devo responder, algo me foi perguntado. Eu não posso responder a menos que algo me tenha sido perguntado. Então, não estejais ansiosos como vocês vão responder ou o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que vocês devem dizer. Lucas 12, 12.
Então você é suprema e divinamente inspirado sobre o que você deve dizer. Isso dá ao homem liberdade para desobedecer. Esse é o único lugar na Bíblia que posso encontrar onde um homem poderia realmente desobedecer a ponto de pecar contra o Espírito Santo. Tendo sido inspirado sobre o que dizer e então não dizer seria um pecado contra o Espírito Santo. Bem, eu não consigo conceber qualquer ser no mundo sendo divinamente inspirado sobre o que ele deve dizer, deixando de confessar sua fé. E então me perguntaram: qual é a coisa mais grandiosa do mundo? E minha resposta automática foi: amor. Eu disse: fé, esperança e amor, estes três permanecem, mas o maior deles é o amor. Com isso, o ancião dos dias me abraçou e eu me incorporei ao seu corpo, um com o seu corpo. Eu era o próprio ser que me abraçou. Não tive, daquele dia em diante, nenhuma sensação de separação ou divórcio daquela união. Foi uma união que tem permanecido desde então. E lentamente aquele que me abraçou está se erguendo dentro de mim, instruindo-me sobre todas as minhas visões que tive e registrei sem compreender. Então, a compreensão vem lentamente à medida que ele se ergue dentro de mim. Quando ele completar sua ascensão completamente dentro de mim, eu sou ele. Então, todas as coisas preditas serão minhas. E assim elas vêm semana após semana e mês após mês. Bem, imagine ir para a cama, totalmente convencido da realidade de Deus ter experimentado isso, e perguntar a ele como você faria a uma pessoa: por que você fez isso? Qual é o propósito de tudo isso? Por quê? Sem duvidar por um momento que ele criou isso, não estou pedindo a ele que defina seu ato. Como foi feito, isso não é problema meu, mas por quê? Qual é o seu propósito? E então, das profundezas da sua alma, uma palavra surge em resposta à sua pergunta, e essa palavra é chocando, simplesmente chocando. Pois chocando tudo foi feito. Então sua mente volta e você se lembra das palavras de Blake em seu livro Portões do Paraíso. Aqui ele tem um ovo, e ele quebra o ovo em um desenho, e do ovo sai um querubim, essa coisa que você não poderia ver, pois era um querubim com a casca intacta, você não saberia o que ele continha. Mas dentro do ovo ele continha um querubim, uma criatura alada e mortal. E então Blake desenhou um ovo, quebrou o ovo, e dele sai um querubim alado. E a legenda daquele querubim alado é esta. Finalmente, para chocar, ele rompe a casca. Então, por que você o fez? Para chocar, foi a resposta. O único propósito de todo o vasto universo é chocar filhos de Deus. Mas sendo um filho em processo de transformação, somos convidados a imitá-lo como filhos queridos e a realizar nossos sonhos enquanto ele realiza o seu. Seu sonho é gerar filhos mais numerosos que a areia do mar. Todos os filhos são os Elohim que formam o único Deus, o único Deus. Então, ouve, Israel, o Senhor, que é um, nosso Elohim, que é uma palavra plural, é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. É preciso que todos esses estejam completamente despertos para formar Jeová. Todos um. Então, aqui, a pergunta voltou. Por que você fez isso? E a resposta veio. Para a eclosão. A única razão para todo o vasto universo era para a eclosão dos filhos de Deus. Como nos é dito no capítulo 8 do livro de Romanos. Toda a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Versículo 19. Tudo aguarda aquele momento em que toda a cortina se levanta e todos os filhos nascem. E todos são ele, e juntos formam Deus. Então eu lhes digo, compartilho com vocês essa revelação. É apenas para chocar. Então, esta noite você pode chocar um sonho. Você quer um lar? Habite nele, como se estivesse nele. Você quer se desfazer de um? Mantenha-se fora dele mentalmente como se o tivesse vendido. Você quer se casar, ser feliz no casamento? Use o anel como esta senhora usou a pulseira e seja tão persistente em usá-lo quanto ela foi em usar a pulseira. O que você quiser, choque. Pois o mundo inteiro é apenas para chocar. Tudo no mundo é chocado por Deus.
Mas não rejeite o Deus em você que é um com o Deus que trouxe tudo à existência. Sua imaginação humana, com a chave baixa, ainda é uma com o Deus que trouxe todo o vasto universo à existência. E se ele trouxe todo o vasto universo à existência para a eclosão de seus filhos, com a chave baixa como somos, podemos chocar os nossos empregos, renda, qualquer coisa que quisermos neste mundo. Pois é apenas para chocar. Isto não é algo fabricado, isto é revelação. Pois quando ouvires uma palavra, vinda do fundo da tua alma, e ela vier em resposta à tua indagação, não a negligencies. Partilha-a com todos que a aceitarem, e é apenas para chocar. Assim, pode chocar qualquer coisa neste mundo, não importa o que seja. Alguém quer ser presidente, ele choca. Não significa nada aos olhos de Deus. Pois, no fim, quando despertarmos como Deus, herdaremos Deus. Então, todas as pequenas coisas da terra se desgastarão como uma vestimenta e se dissolverão como fumaça. Assim, a tua história humana será como nada. É apenas a sua história divina que já está escrita para você nas Escrituras, e tudo o que está escrito nas Escrituras você vai vivenciar nas profundezas da sua alma. E se você não consegue entender no mesmo dia em que vivenciar, espere, vai acontecer. Eu tive a minha em 1934. Eu não entendia. Tive visões durante toda a minha vida. Eu não as entendia, mas as registrei. Então, essas coisas ficam indelevelmente gravadas na mente. É exatamente o que aconteceu, mas você não entendeu. E assim, você passa pela vida esperando, e finalmente a verdadeira série começa a se desenrolar dentro de você, e então a compreensão vem. E todas as coisas que antes lhe aconteceram sem compreensão, de repente, começam a se desabrochar como uma flor e você tem o significado completo disso. Você volta para a sua escritura e lá estava. Venha a ele, a ele? E então a próxima linha me diz que este que é mencionado como uma pessoa agora é uma pedra viva? E você não conseguia entender. E ver uma pedra, essa coisa inanimada e estéril, quebrada, remodelada em uma forma humana, e essa forma humana se torna viva. Então você entende. Uma pedra viva, e a pedra viva é humana. Então ele te chama da escuridão para a luz maravilhosa que ele é. Ele te traz para a sua própria luz, e você se torna um com ele. Então, aqui está, esta noite você testa isso. Pegue o seu sonho esta noite que você quer realizar em um futuro não distante. Pois o tempo do homem é curto neste nosso pequeno mundo, 70 anos. Você não tem muitos meses ou anos para esperar pela realização do sonho. E esta revelação é verdadeira. Por que você fez isso, ó Deus? Para chocar. Bem, agora, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como nos diz a carta de Paulo aos Efésios, em seu 5º capítulo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Bem, se ele traz desta forma, chamando algo que não é visto como se fosse, e eu devo imitá-lo, bem, então eu o imitarei. Ousarei assumir o que não é visto agora, e então serei fiel à minha suposição como se fosse verdade e o farei existir. Pois o mundo é para chocar. Este é o ninho maravilhoso que Deus fez. É o ninho e ele está chocando. Então, aquela maravilhosa imagem de Blake, quando você a vir da próxima vez, você a verá com base na compreensão. Finalmente, para chocar maduro, ele quebra a casca e sai esta criatura alada, o imortal você, da casca cujo conteúdo você não poderia ter visto até que a casca fosse quebrada. Quem, olhando para uma lagarta, poderia prever seu futuro como uma borboleta pintada se você nunca viu uma borboleta e não conhecesse a origem da borboleta? Como você poderia olhar para ela e ver uma borboleta pintada? Como você pode olhar para o homem, como me foi mostrado tão vividamente e explicado tão claramente que o homem para o mundo superior é simplesmente este intestino carnívoro, exalando o odor mais ofensivo? E como você poderia agora olhar para o homem visto de um nível superior? Como olharíamos agora no nível inferior e veríamos uma lagarta? Pois isso é tudo que somos para o nível superior, e ver este querubim, ver este Deus saindo deste intestino carnívoro. Pois isso é tudo o que somos.
Na noite em que a pomba desceu sobre mim e me cobriu de beijos de afeição, então esta mulher à minha esquerda me explicou o que éramos para o mundo superior. Mas ela me explicou que aquele que veio em forma de pomba veio porque me amava muito, e demonstrou seu amor por mim, e por todo o meu rosto esta pomba me cobriu de beijos. E ela me disse como ofendemos o mundo superior, pois para eles somos apenas um intestino carnívoro. Mas desse intestino carnívoro, como nos é dito no livro de Daniel, como nos foram dadas as vestes, o coração e a mente de um animal, e então 7 tempos devem passar sobre nós até que o povo saiba que o Altíssimo governa. Daniel 5:21. Então algo sai. É um processo de eclosão. Então somos como o intestino, aquela imagem do intestino do que a lagarta. E ainda assim dele surge a borboleta pintada. Portanto, se para o mundo superior somos um intestino carnívoro, dele surge Deus. Ele se enterrou em nós e então se revela completamente desperto, e nós somos ele. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: se o que eu quero criar parece causar infelicidade a outra pessoa, preciso me preocupar com isso? Resposta: você ouviu a pergunta? Se o que eu quero neste mundo parece causar infelicidade a outra pessoa. Bem, deixe-me contar uma experiência pessoal, muito pessoal. Quando me apaixonei pela garota que agora leva meu nome e é a mãe da minha filha, eu estava terrivelmente envolvido. Casei-me aos 19 anos, me separei aos 20, mas não me divorciei. Nesse meio tempo, me tornei dançarino e todos que nos conheciam como equipe de dança pensavam que, se eu me divorciasse, ou minha esposa se divorciasse, certamente minha parceira de dança e eu nos casaríamos. Isso era dado como certo por todos que nos conheciam. Mas agora, eu não só não estava divorciado, como já estava comprometido com outra pessoa. Então, encontrei a garota que eu queria, que não era minha primeira esposa nem minha parceira de dança. Bem, se eu me casasse com ela, superficialmente eu machucaria a minha parceira de dança, não é? Eu não queria machucá-la. Eu preferia morrer a machucá-la. Eu simplesmente não podia machucá-la. Então continuei adiando o que eu sabia que deveria ter feito. Eu deveria ter presumido que não tinha machucado ninguém. E então, um dia, eu disse a mim mesmo: não estou aplicando este princípio que conheço tão bem. Estou tentando desvendá-lo neste nível, e você não pode desvendá-lo neste nível. Então, comecei a adormecer na suposição de que havia uma cama ali ocupada pela minha segunda esposa, não ocupada por mais ninguém. Ela dormiu lá. Dormi nessa suposição por uma semana inteira. No final de uma semana, minha parceira de dança disse: preciso falar com você sobre uma coisa. É muito importante. Eu disse: o que é? Ela disse: sabe, sempre presumiram que você e eu nos casaríamos, mas, na verdade, você é como meu irmão, eu não poderia me casar com você. Estou apaixonado pelo doutor fulano de tal e estamos há alguns anos, mas não tive coragem de lhe dizer. Mas agora não posso mais deixar isso de lado, então devo lhe dizer que nunca poderia me casar com você. Você é como um irmão para mim. Então, eu carreguei esse fardo por muito tempo e ela carregou o fardo, não contamos um ao outro, e ela não teve coragem de me contar até eu presumir que estava felizmente casado com a garota que agora leva meu nome. Então, você não machuca ninguém se realmente for além das aparências para um nível mais alto. Eu não poderia, honesta ou conscientemente, machucar minha parceira de dança. Eu preferiria ter morrido a vê-la machucada por se casar com outra pessoa. Mas eu presumi que ela não estava machucada. Quando fui para a cama, deixei bem claro para mim mesmo que estava dormindo na suposição de que sou feliz no casamento, o que eu não poderia ser às custas de outra pessoa. Então, se eu sou feliz no casamento, ela não se machuca. Então, de repente, no final da semana, ela se apresenta e me diz que eu sou seu irmão e que ela não acredita em incesto. Então esse é o quadro. Espero ter respondido. Você não machuca ninguém se for além deste nível, para o nível real da sua maravilhosa imaginação, e vir as coisas como elas deveriam ser, através dos olhos do amor. Então,
Toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente, você está fazendo a coisa certa. Não importa o que você faça, você está fazendo a coisa certa. Mas neste nível, lutamos conosco mesmos, tentando desvendar, e você não pode desvendá-lo aqui. Este é um mundo de sombras. Como ele disse antes, quando viu esta figura de si mesmo meditando sobre ele, ele sabia que o jato central da verdade era. Estava tentando dizer a ele para reverter sua crença na causalidade. A causalidade não está aqui, a causalidade está lá. Então, revise o nível de causalidade e ele terá causalidade. Uma sombra neste mundo que o mundo chama de realidade. Está claro? Obrigado, Bill. Pergunta: qual é a definição correta de cela? Resposta: cela, em todos os salmos, é simplesmente uma pausa e uma conjunção. Quando você lê um salmo, o final dele é selá. Então, significa que o leitor do salmo quebrou para ser unido ao próximo. Em outras palavras, no manuscrito original não há sinal de pontuação entre palavras pares ou parágrafos. Não há versículos, nem capítulos, simplesmente uma sequência de consoantes, nem mesmo nos manuscritos originais, vogais. E então o homem teve que simplesmente dividi-las no que ele consideraria uma palavra, um versículo, uma frase e assim por diante. E assim, nós os dividimos em capítulos. Mas selá significa simplesmente unido ao próximo para dar significado aos dois. Não é realmente um final, é simplesmente avançar e ler o próximo salmo com ele, porque esta é uma quebra arbitrária do manuscrito original. E essa quebra não ocorreu até o século XV. Então, os estudiosos do século XV trabalharam nos manuscritos e tentaram dar a eles algum tipo de significado para nós. Até hoje, você aceita esta única declaração quando ele disse: Eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Suponha que eu tenha mudado a vírgula. Eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Toda a diferença do mundo. Mas a vírgula foi colocada depois de hoje. E, no entanto, no roteiro, ele foi obrigado a dizer: Não me toques, ainda não subi ao paraíso. E, no entanto, o mundo de hoje coloca a vírgula depois de hoje. Eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Toda a diferença do mundo. Então, isso é pontuação, e todos eles, bem, os estudiosos fizeram um trabalho maravilhoso. Não se pode condená-los. Somos herdeiros do seu grande trabalho e eles fizeram um trabalho fantástico nestes roteiros. Tenho muitos roteiros em casa e não há dois que realmente concordem. Mas eles sempre me dão algo, cada um. Gosto do Moffat, não pelo livro inteiro, mas pela poesia que a tradução tradicional perdeu. O Moffat tenta captar a poesia do livro, e eu simplesmente adoro a poesia. Eles estão mais próximos da inspiração divina. Pergunta inaudível. Resposta: você ouviu a pergunta? Bem, em primeiro lugar, acho que a forma mais leve trata melhor. Em primeiro lugar, se eu assumir que está feito e não fizer nenhum esforço para que assim seja, estou vivendo pela fé. Pela fé todas as coisas foram feitas, como nos diz Hebreus 11, é pela fé. Então, se eu realmente acredito que algo está feito porque imaginei que estava feito, acredito na realidade do meu ato imaginário, bem, então, quanto mais leve eu tratar, melhor. Se eu fizer disso um problema, é a falta de fé. Estou quase confessando a ausência de fé. Mas tratá-lo levianamente, com confiança, então acontecerá. Mas se eu fizer disso um problema, bem, então eu o tornarei uma coisa difícil. Pergunta inaudível. Resposta: sim, tudo está eclodindo, tudo está para eclodir, tudo no mundo. Para mim, acho que é uma revelação profunda. Uma palavra retorna, não uma frase longa, eclosão. E então minha mente corre para a citação de Blake, e aqui está esse ser angelical vindo através de um ovo, e ele usa a legenda. Por fim, maduro para eclodir, ele quebra a casca. Agora Blake viu claramente, mas tendo essa arte que era Blake,
ele podia desenhá-lo e apresentá-lo. E tendo esse maravilhoso espiritual, ele também capturou isso. Mas quando você apenas ouve, apenas descreve verbalmente. Mas ele podia descrevê-lo em desenho, em pintura, em poesia, em tudo. Mas aqui está aquela pequena coisa. E o ovo é quebrado. O querubim, e ele usa a palavra eclosão. E das profundezas da alma vem a única palavra eclosão. É por isso que ele fez todo o vasto mundo, já apenas para eclodir. E esta noite, você tem uma ideia, ela é como um ovo para você. Então, aqueça-a simplesmente aceitando-a e deixe-a chocar. Porque ela contém em si todo o poder necessário para se expressar. É preciso que você aceite o fato de que ela existe e ela eclode. Até terça-feira. Obrigado. Gratidão imensa a você que ficou comigo até aqui. Quero aproveitar esse momento para compartilhar algo importante. Nos últimos tempos, o canal tem tido uma queda nas visualizações, e por isso o YouTube tem mostrado menos nossos conteúdos para novas pessoas. Se você gosta do que compartilho aqui, pode me ajudar, curtindo o vídeo, comentando o que achou e compartilhando com quem você quer que acesse esses ensinamentos. Esses gestos simples fazem toda a diferença para que eu continue trazendo novas mensagens e áudios com amor e dedicação. Muito obrigada por estar aqui. Paz e bênçãos na sua vida.